Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com Boa vocês? noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Antes da gente começar, eu vi que tem gente que está sem a foto aqui. Por enquanto, só Juliano. Juliano, já que você está sem a foto, eu vou pedir para você abrir a câmera, tá certo? Cadê você? Estou vendo você. Eu quero ver se é você mesmo, entendeu? Oi. Não, mas tá já, porque você está sem a foto no perfil, só por isso. Ah, Tá? Só tá. para eu ver, mas pode fechar, tá certo? Se quiser. Mas se quiser deixar ligada, pode também. Aí duas coisinhas antes de a gente começar. Uma, quem estava aqui a aula passada, e Pedro tinha observado que tinha um erro numa questão desse roteiro de TV Não. Não no roteiro em si, mas no vídeo, né, que está lá no YouTube. Então, eu não tive como mudar o vídeo, porque eu sei que muita gente já baixou o roteiro, tá o link para esse vídeo, então se eu tirasse, talvez causasse uma confusão maior. Aí eu vou só apresentar aqui para dizer a vocês qual é o erro e vou mostrar como eu deixei lá no YouTube, para quem tiver cuidado em olhar, vai perceber que realmente tá errado. Eita, caiu do negócio aqui. Espera só um instantinho, cai minha luz. Pronto. É tanta gambiarra aqui que se vocês vissem como está aqui por trás. Mas, enfim. Sim, eu estava botando para apresentar aqui. Eu vou botar uma guia. Vou botar aqui primeiro essa. Vocês estão vendo a tela? Deixa eu só voltar aqui para o Meet. Acho que agora talvez não, né? Pronto, tá vendo aqui esse vídeo aqui, ó, que é o exemplo TV na Norton, tá? Do dia 20 de setembro. Aí eu coloquei aqui embaixo. Eu vou até mostrar o print que ele mandou para mim, que talvez dê para entender melhor, mas aqui, ó, aqui no início, bem aqui mais ou menos, eu coloco uma equação, deixa eu botar aqui mais para frente, para a equação aparecer. Acho que foi aqui. Peraí, não é nessa parte, peraí. É aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu até botar em tela cheia. Aqui, ó, o erro está justamente na passagem dessa primeira equação para essa equação aqui, que é essa de baixo. Essa de cima, ela se transforma nessa de baixo. Se vocês notarem, ó, quando eu somo aqui os zeros, aí dá realmente, ó, vai dar mais 4 e 0, com mais 6 e 0, com mais 8 vezes 4, né? 32 e 0, vai dar 42 e 0, ok. Quando eu somo os ienes, né, vai dar 6 vezes iene, né, mais 8 iene, vai dar mais 14 iene. Só que tudo está do mesmo lado da equação, ó, 60 mais o 42 iene, mais o 6, mais o 14 iene, igual a 0. E quando eu botei o 60 para o outro lado, ó, eu mantive o 60 positivo, tá vendo? Eu cometi esse erro aqui era para ser menos 60. Estão vendo? Todo mundo percebeu qual é esse erro? Sim. Percebi, professora, sim. Certo? Então, eu coloquei aqui embaixo na descrição, deixa eu botar aqui, ó. Aqui embaixo eu coloquei, ó, a equação. Aí eu repeti aqui essa equação aqui de baixo, ó, 14n mais 42 e 0 igual a 60, ela está errada. O correto seria 14n mais 42 e 0 igual a menos 60, e não igual a 60 positivo. O que vai resultar aqui numa diferença. O valor que eu coloco aqui, ó, né, para IN e 0, deixa eu ver, pronto. Aí aqui o IN fica 300 sobre 7 e o I0 fica menos 90 sobre 7. Na realidade, ó, o IN ele é 330 sobre 7 e o I0 vai ficar menos 120 sobre 7. Isso vai mudar o restante do problema, claro, né? Mas só para vocês... botei aqui a observação para vocês ficarem atentos que realmente tem esse errinho e esses valores aqui, ó, eles estão errados. Quando for aplicar mais na frente, eles têm de ser substituídos pelos valores corretos, tá bom? Aí, como eu falei, eu não vou mudar o vídeo agora.
Vou mudar só se for usar no próximo semestre, porque se eu mudar agora, esse link já está nos roteiros, então todo mundo, né, quem tem interesse em fazer já baixou, então não tem muito sentido eu mudar isso agora, tá certo? Professora, são as duas equações, né? Desculpe, Renato, não entendi bem. São as duas equações, né? As duas, só que uma delas está correta, a outra, eu troquei esse sinal, em vez de ser mais 60, o correto é menos 60, entendeu? Ok. Só isso já fez a diferença. Pedro tá aí? Sim, estou. Pedro, mas foi... Pedro Lucas. Foi Pedro Oliveira? Isso, Pedro Oliveira. Pois, não, eu queria só ver o seu nome completo, Pedro, porque tu é Pedro Lucas Oliveira Batista, né? É, Pronto, só por isso eu vou lhe dar meio ponto nessa primeira unidade, certo? Só meio ponto extra nessa primeira unidade, só por ter tido obrigado. esse cuidado e essa atenção, certo? De corrigir aí o vídeo. Fiquem atentos, né? Me ajudem também aí. Já anotei aqui, eu só queria confirmar se era tu mesmo, porque tem outro Pedro. Certo? E sim, a outra coisa que eu queria conversar, né, antes da gente começar o roteiro de hoje, é em relação aos testes, né, os testes rápidos. Eu coloquei a enquete, né, na aula passada foi levantada a questão da gente não fazer os testes, eu coloquei a enquete e a maioria realmente colocou que preferia que não tivessem os testes. Então, a gente não vai ter os testes depois das aulas, tá certo? Como presença. Então, sempre a presença vai ser um link que eu vou colocar lá no chat para vocês preencherem aquele formuláriozinho lá do Docs, tá certo? Aí, de novo, coloquem a matrícula, só tenham cuidado no número da matrícula, porque é isso que eu puxo para levar lá para auxiliar, tá bom? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com falta porque digita a matrícula, o número errado, tá? Então, só ter cuidado para digitar ele certo, com todos os dígitos, tá bom? Bom, e antes de a gente começar, alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa sobre o laboratório? Pode falar, Lucas. Eu tenho uma pergunta a respeito da metodologia. Eu queria saber qual a sua opinião. No semestre experimental que a gente teve EAD, eu paguei mecânica dos fluidos, e aí a professora, ela tinha as aulas síncronas todos os dias, só que aí haviam aulas que a gente só focava em fazer exercício. Não entendi, que haviam aulas o quê? Não entendi. Haviam as aulas síncronas todos os dias, certo? Normal. Certo. Até porque era só um mês para ver as coisas do semestre inteiro. Exato. Só que o que acontecia? Mesmo antes de chegar perto da prova, a gente tinha uma quantidade boa de aulas de exercício. E eu percebi que isso ajudou muito a gente a desenvolver uma lógica mais segura, de estar mais seguro na hora de fazer as questões da prova. E quando eu digo isso, não é necessariamente a senhora pegar, mudar a câmera e a senhora ir fazendo as questões, mas, por exemplo, a turma ir participando para desenvolver uma questão que a senhora venha escolher para a gente trabalhar nela na sala. Aí eu queria saber sua opinião a respeito disso. Não, na verdade, assim, eu não tenho mais aulas de exercício, tem algumas aulas, eu não sei se você prestou atenção no programa. Não, sim, tem lá no roteiro, os vídeos e tudo mais. Isso, tem algumas aulas que são de exercício, mas assim, a gente não tem como, porque se eu colocar mais aulas que sejam de exercícios, eu não vou dar espaço para a gente tirar dúvidas dos roteiros. Uma aula só, por exemplo, para tirar dúvida de roteiro e mais fazer exercícios, não dá, é pouco tempo, certo. Entendeu? Assim, a gente poderia até marcar outros horários para fazer aula de exercícios. A questão são 99 pessoas, então é complicadíssimo arranjar um horário, né, que seja que todo mundo possa. Aí, pelo menos se for síncrono, né? Mas, não sei, de repente, eu posso ver com algum monitor e gravar mais vídeos. Agora, assim, aula mesmo, realmente é complicado por causa do tempo que a gente tem com vocês, né? Eu não posso marcar outros horários, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, têm outros horários já comprometidos, né? E é difícil realmente achar um que seja em comum com todo mundo. Eu não sei assim, não entendi direito qual seria exatamente a sua sugestão, assim. Seria abrir mão das aulas dos roteiros para ter mais aula de exercício? Seria o que exatamente? Poderia caminhar para algo assim, só que tem aquela coisa, talvez o pessoal acabe ficando prejudicado por não poder tirar dúvida do roteiro, e aí talvez não seja tão interessante. Outra coisa que eu tinha pensado
era, por exemplo, a gente marcar a questão de aula extra também, dependendo da disponibilidade, para essa questão de exercício, né? Mas aí acho que já são outros 500. Pois é, na verdade, assim, eu sou um pouco contra aulas de exercícios, sabe? Porque, assim, não adianta nada, nada mesmo, assim, eu ficar aqui fazendo 1000 exercícios, porque vocês têm, assim, eu boto vários vídeos que tem de exemplos na internet, todo roteiro eu boto pelo menos mais um vídeo, né, lá nos extras, às vezes eu boto mais de um, com vídeos, com resoluções, com coisas sobre aquele assunto. Se você não sentar e tentar fazer, não adianta de nada. Então, assim, eu prefiro que todo mundo tenha tentado fazer o roteiro, tenha tentado fazer os exercícios da lista, tenha tentado fazer os exercícios que eu boto nos extras, porque eu acho que vocês aprendem muito mais e tragam as dúvidas para cá, para a gente discutir as dúvidas. E não, assim, ficar aquela coisa mecânica de eu resolver, você vê, esse resolve assim, esse resolve assado. O interessante realmente é que vocês tentem fazer, é assim que se aprende, né? Infelizmente, assim, não tem uma regra, uma coisa mágica que, né, que alguma pessoa bota na cabeça da outra, não tem, você tem que construir o seu próprio conhecimento, né, isso, assim, eu acredito que só acontece quando você tenta fazer, né, isso aí, assim, o remoto, ele ajuda um pouco nisso, porque você faz no seu tempo, né, pelo menos eu penso dessa forma, né. Porque, assim, é questão de uma pessoa fazer, um professor fazer, e vocês assistirem, tem milhões de vídeos disponíveis aí. Se vocês quiserem, eu posso até sugerir mais vídeos de exercícios resolvidos, né? Tem muitos, assim, mas eu acho que não adianta você ficar vendo muitos vídeos, ficar assistindo muitas aulas, se você não tentar fazer, né? Eu acho que é mais importante. Mas, assim, realmente, para a gente aqui, eu não tenho como fazer mais aulas de exercícios por causa dessas razões, né? Porque a gente não tem tempo para isso, assim, é muita gente na turma para marcar um horário. Eu vou escolher para quem puder, mas aí eu não acho que seja justo, né? Uns podem nesse horário, outros não podem, fica um pouco complicado, né? Mas, enfim, eu acho que se vocês tentarem fazer, como eu sugeri, assim, os roteiros, tentarem fazer os exercícios direitinho e trazerem as dúvidas, né? Eu acho que vocês vão se dar bem nesse assunto aí, no que quer que vocês forem aplicar. Certo? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida do laboratório? Lembre que é para entregar na próxima sexta. Professora, Laboratório 2. Pode falar, Jeva. Essa outra? Não entendi. Eu acho que ele perguntou se vai ser esta sexta ou a outra. Essa sexta, sempre é uma semana. Eu botei na sexta-feira passada e vocês têm até a próxima sexta para entregar. A data está lá no roteiro, tá certo? Eu não estou conseguindo conceber o circuito com os resistores diferentes em mesma potência. Aí eu queria perguntar se tem, tipo, algum cálculo, método, dica, qualquer coisa assim. Foi o que eu falei na aula passada, né? Na aula síncrona passada. Alguém falou em tentar, por tentativa e erro, né? Mas aí, assim, minha sugestão é que, como eu faria, né? Eu escolheria uma topologia, né? Agora, sim, hoje já é quarta-feira, né? Eu soltei esse roteiro na sexta-feira passada. Deixei aqui, assim, ainda abri para tirar dúvidas na segunda. Para fazer hoje, fazer o vídeo para sexta-feira, eu já acho um tempo muito apertado, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu faria como? Eu escolheria a topologia, vou fazer com 3 malhas, fico mais folgada de equação. Amarraria algumas coisas, vou dizer que a minha fonte vai ser tantos volts, essa minha fonte de corrente eu vou deixar como incógnita, eu vou botar 4 resistores, vou posicionar eles aqui, 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 vou escolher uma topologia, vou amarrar alguns valores aqui, tá? Vou amarrar 2 resistores, deixar 2 resistores como incógnita, e vou tentar resolver esse circuito, né? Considerando as especificações que eu quero, que 2 potências de 2 resistores sejam iguais e dos outros 2 resistores sejam iguais também. Aí vou ver quais seriam esses valores para resistência, para a fonte, enfim, o que eu escolhi como incógnita, para satisfazer essas condições. É assim que eu faria, né? Professora, e Pode quem falar, não Laís. for métodos de malha, essas coisas, porque eu já fiz o vídeo, eu fiz usando as fórmulas mesmo. Certo. Não, o método para você resolver, assim mostrar também. que chegou nas potências... Né, Chega, eu gelei. Não, o método Eu já para entreguei. analisar pode ser qualquer método. Ele perguntou Certo. o método de construção, pelo menos foi isso que eu Sim. entendi. Tudo bem. Foi de construção.
A diferença... era isso, Gilberto, que foi o que Laís falou, que você entendeu ou não? Não, foi o pedido de construção mesmo. Sim, entendi. Rodrigo perguntou... Não, Rodrigo não, peraí. Lucas perguntou a questão da precisão da potência. Eu aceito o erro a diferença de, no máximo, 10%. Por exemplo, uma potência é 2, a outra, no máximo, pode ser 2,2, tá? Uma diferença de 10% no máximo, certo? Mais do que isso, eu vou considerar diferente. Quem conseguiu algum ponto nos testes, perdeu ele. Isso, os testes foram todos zerados, tá? A prova vai valer 7, exatamente, certo? Professora, caso falar. eu defina, né, o valor da tensão, o valor da corrente, né, corrente independente, e eu defino também R2 e R4, né, que eles não estão diretamente relacionados. Isso. Está dando bem extenso, né, porque eu estou fazendo pelo sentido literal. É normal ou realmente sentido literal ele é para ser mais curto? Eu não entendi direito o que é normal ou não é normal. Não entendi. Eu entendi que você deixou, arbitrou a tensão, correto, deixou os 2 resistores, né? Como incógnita. Isso, aí eu estou fazendo pelo sentido literal, sabe? Escrevendo mesmo, daquela forma mais extensa. Fica muito extenso, mesmo amarrando esses valores e definindo outros, ou é porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Pode acontecer, depende da topologia que você colocar lá. Pode ser que fique extenso. Mas aí, quando você resolver, você vê no final, você vai substituir, pode até simular, né? Eu achei esses valores para R2 e R4, que é o seu caso. Aí eu vou lá e substituo, boto no simulador, no Faustad mesmo, né? Você vê se deu a potência que você tinha planejado ou não. Né? Certo? Mas, assim, realmente, dependendo da topologia, pode ser que fique um pouquinho grande, sim, tá? Professora, boa noite. Boa noite, Oliver, pode falar. Está constando lá na minha frequência presença não registrada. O que é isso? Qual dia? Como assim, presença não registrada? Segunda-feira passada, como se eu tivesse faltado. Você preencheu o formulário lá no Google Docs, no Google Forms? Deixei, mandei. Tu tem certeza que botou tua matrícula correta? Sim. Deixa eu olhar aqui rapidinho. No meu também, professor. Eu olhei agora, tá como se eu tivesse faltado segunda, o dia anterior e isso. Eu posso olhar no segunda-feira presença não registrada é quando não colocou nem presença nem falta, é como se não tivesse acontecido nada. É como se ela fosse colocar ainda. Bom, Oliver, se você usou esse nome, não tá. Se você botou Oliver, não tá. Não tem resposta sua no Google Forms de segunda-feira. Professor, o meu também está constando como falta. Deixa eu ver o seu, Júlio. O meu também. Professor, o meu também tá não registrado. O meu também, professora. Então acho que eu não botei ainda lá. Eu devo ter botado. Deixa eu só ver. Meu Deus do céu, vocês também estão me confundindo. Deixa eu ver se eu botei já, então, porque realmente eu boto da semana. Eu acho que eu não registrei ainda de segunda. Mas, Oliver, o seu de segunda-feira não tá, não, viu, no Google Forms? Deixa eu só ver se eu registrei aqui para ver. Eu notei que ele tem dias que, por exemplo, tá lá como fosse terça-feira tivesse aula. Aí tá lá como frequência não registrada. Qual dia? Nas terças. Porque aqui não, tem... seria o lab. Eu combinei com vocês que na sexta-feira... sim, é verdade. São os laboratórios, né? Eu sempre vai ficar registrado como sendo na sexta-feira. Até para a gente deixar bem marcadinho o que é laboratório e o que não é. Deixa eu ver aqui a frequência. Professora, para mim aqui consta tudo normal. Dessa semana eu ainda não registrei. Eu registrei só das 2 primeiras semanas. Professora, eu ia mandar um e-mail falando sobre isso, porque tenho 2 faltas e um dia em que eu ainda não faltei nenhuma aula de EA. Qual dia? Vou mostrar aqui, é dia 29 de janeiro. Você fez o laboratório, porque é do laboratório. Fiz sim. Então mande um e-mail para mim dizendo, que aí eu dou uma olhadinha, eu checo para ver o que Ok. Eu também com falta de só o dia 23 do meu.
Ele tá com falta. Ó, quem tiver algum problema com falta, aliás, o ideal, melhor do que o e-mail, se você puser no fórum. Professor, cria um tópico lá, faltas, aí vocês vão colocando lá. Eu não registrei dessa semana ainda, geralmente eu registro da semana inteira, então dia 1 não tem presença para ninguém ainda. Mas até o dia 29, sim, certo? Aí quem tiver até o dia 29, que achou que tem presença, que não está registrado, botem lá um tópico no cigarro, pautas, que aí eu dou uma olhadinha em todos. Aí eu vou dizendo, ó, foi isso, foi aquilo, ou então foi erro meu, enfim, a gente vê o que foi, tá certo? O meu tá dia 23, não tem. Não tá registrado. Aqui Pronto, também dia tem 23, 23. você vê aí você me coloca lá no fórum do cigarro que eu dou uma olhadinha o que foi, eu checo, porque se for checar todo mundo agora vai ficar, não vai dar tempo, tá bom? Certo, ok. Bom, então eu vou projetar aqui o roteiro de hoje. Deixa eu começar. Bom, essa aula de hoje, né, é o último método que a gente vai ver de análise, né, que é o teorema da superposição. Esse teorema de superposição, ele aproveita um pouco das características de linearidade dos circuitos elétricos, né, esses circuitos que a gente está vendo aqui, né, em análise corrente contínua, corrente alternada, né, que a gente pode considerar, por exemplo, um circuito que eu tenha, sei lá, 10 fontes independentes, né, seja de tensão, seja de corrente, então eu consigo analisar separadamente a influência de cada fonte dessas em um determinado parâmetro, né, quanto que cada fonte dessa contribui para a construção daquele valor, né, seja uma corrente, seja uma tensão. O conceito dele realmente é bem simples. Eu vou considerar realmente a influência de uma fonte, né, naquele circuito, zerando todas as outras, agora todas as outras independentes. Como eu já disse aqui algumas vezes, a gente nunca pode zerar as fontes dependentes. Então, se eu tenho um circuito, que eu tenho várias fontes independentes e quero saber a influência de cada uma delas, eu vou fazer do mesmo procedimento, eu vou zerar as outras fontes e vou calcular a influência dessa fonte num determinado parâmetro. Mas se no circuito tiver uma fonte dependente, essa fonte ela tem de se manter, certo? Eu não posso nunca zerar essa fonte, eu tenho que fazer os cálculos todos, zerando as independentes, né, e conservando as dependentes, certo? Basicamente, a lógica do teorema da superposição é essa, eu considerar a influência de cada fonte independente, né, separadamente, num daquele determinado parâmetro. Aí, se eu quiser saber o parâmetro total, né, o valor daquele parâmetro de fato, aí é só eu somar a influência de cada uma das fontes em separado, né? Obviamente, considerando o sinal, né, considerando a polaridade, tá bom? Bom, aí eu fiz um videozinho explicando esse teorema da superposição. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre a teoria, sobre o assunto Sim. que eu falei nesse vídeo? Alguém tem algum comentário? Deixa eu ver aqui o chat. Certo? Bom, aí na sequência eu coloquei 2 exemplos, né? Um só com fonte independente e um com fonte dependente, né? Para a gente ver que não precisa, que a gente não tem como zerar essa fonte dependente, né? Esses exemplos são os que eu venho fazendo, né? Nos outros métodos também. Aí eu pergunto para vocês, se alguém teve alguma dúvida na resolução desses 2 exemplos? Alguém teve alguma Eu tive dúvida no exemplo 1. No primeiro? Pode falar, Geraldo. É que a senhora usou um método para achar a corrente zero que eu não conheço. Aí eu gostaria de saber se a senhora poderia explicar. Deixa eu abrir aqui só para ver qual foi. Eu acho que foi na parte de conversão de tensão, professora. Tem um I0. Deixa eu só... Você lembra qual foi Cadê? Deixa eu voltar aqui. Javerton, você lembra qual foi a corrente que eu calculei usando esse método ou usei mais de um? Pedro falou que foi divisor de tensão e corrente. Foi quando... Pedro botou aqui. Divisor de tensão e corrente é um assunto ou a primeira ou segunda aula. Eu mudei esse semestre, não estou bem lembrada se é na primeira ou na segunda aula.
Tá? É só uma forma de você ter a dedução dela nesses roteiros, tá? Eu vou só vou mostrar aqui como é que ela é feita, mas a dedução está nesses roteiros lá. Tem vídeos já falando sobre o divisor de tensão e corrente. E eu já usei aqui em alguns exercícios também, porque ele é uma forma de a gente fazer mais rápido, né, um cálculo de uma tensão e de uma corrente numa determinada situação. Eu vou só mudar aqui a câmera um instantinho, tá bom? Só um minuto. Vou ficar sem ouvir vocês um instante. Pronto, vocês me ouvem? Sim. Certo, ótimo. Bom, o divisor de tensão eu vou usar sempre que eu tiver dois elementos, por exemplo, R1 e R2, daqui para cá eu tenho a tensão E, por exemplo, eu quero saber quem é essa tensão aqui em cima do resistor R2, por exemplo, né? Se os dois elementos estão em série, né, eu posso dizer que a tensão no resistor R2 é o próprio valor do resistor R2 sobre a soma dos dois, R1 mais R2, vezes a tensão que está sendo atribuída aos dois, que é. Isso aqui, se você for fazer usando a corrente, calculando a corrente, e depois achando aplicando o ohm aqui em cima desse resistor, vai dar justamente essa equação. É só uma forma mais rápida, né, de a gente encontrar essa tensão que está sendo dividida por dois. E uma outra coisa, se eu tiver vários resistores aqui, né, o que muda é que aqui embaixo eu vou somar todos eles, tá? Isso não vale se eu tiver um outro elemento aqui em cima, por exemplo, ou aqui para baixo, aí não vale, porque esses dois elementos eles não vão estar em série mais, tá? Então, isso só vale nessa situação específica. O divisor de corrente... Wilson, o seu microfone está ligado. No caso do divisor de corrente, eu tenho um compartilhamento de corrente, né? Digamos que eu conheço a corrente que chega nesse nó, eu vou chamar de I, e eu quero saber quem é essa corrente 2. Né? A regra, né, também aqui é fácil de deduzir, né, se eu for calcular e escrever o valor da corrente I2 em função de I, eu vou chegar nessa expressão aqui. O I2 ela vai ser o valor do outro resistor, que seria R1, dividido pela soma dos dois, R1 mais R2, vezes a corrente que está se dividindo, que é I. Tá? Então, é só uma forma de eu achar isso diretamente. As deduções, como eu falei, tem lá em vídeos, né, ligados aos roteiros da aula 1 e 2, tá? Era isso, Jaberton, tua dúvida? Não, ok. Mas ele funciona com mais resistores ou você tem que simplificar até ter dois? No caso do divisor de corrente, só 2. Se tiver 3, a regra já é diferente, não é mais essa. No caso do divisor de tensão, aí eu posso fazer até N resistores em série, mas no divisor de corrente não, tá? Tá certo, obrigado. Nada. Certo, pessoal. E voltando lá para o roteiro, esses exercícios aqui, alguém teve alguma dúvida? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre essas questões? Todo mundo entendeu direitinho? Professora, eu tive dúvida na questão 2. Nessa 2 aqui, esse exemplo 6.2. Deixa eu abrir. Eu acho que ela está falando da questão mesmo. As questões, achava que era as de baixo já. Ah, entendi. Eu acho que a gente pode ir para lá, porque eu acho que ninguém se manifestou em relação aos vídeos, né? Só, a não ser já Everton, a gente já conversou. Bom, então vou seguindo aqui. Se alguém lembrar de alguma dúvida, pode falar. Aqui também tem um texto, né, falando um pouquinho mais sobre o teorema da superposição. E aqui são as mesmas questões. Essa questão estava em todos os roteiros até então, né, para a gente poder comparar, né, aplicando todos os métodos nesse mesmo circuito. Né. Nesse primeiro exercício aqui, alguém teve alguma dificuldade em aplicar o teorema da superposição nele? Tranquilo. Ah, que bom. Não, professora. Certo, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, não se cai, não deixe de perguntar, não.
certo? Pior do que fazer uma pergunta que acha que é besta, que é boba, é você realmente ela ser e você continuar com ela. É muito pior, né? Não tem problema. Vocês podem perguntar, podem, né, o que vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, não tem problema nenhum não, tá certo? Eu sei que a eletricidade é um tabu para muita gente não estudou isso direito no ensino médio, né? Então, a gente está aqui para tentar fazer com que vocês não vão com essas dúvidas mais simples, né? Para deixar isso continuar aí, né? Para adiante. Professora, a prova vai ser quarta-feira mesmo, né? Isso, é o que está previsto no cronograma, certo? Bom, aí nesse segundo exercício, né? Acho que é Eduarda, né? Que falou que teve uma dúvida, foi isso? Aline, né? Aline. Aí, você tem alguma coisa mais específica, Aline, aqui? Ou você tentou resolver, não chegou na resposta e você não Foi conseguiu? porque eu tentei simplificar, né, o circuito. Certo. Aí, ainda assim, ficou em função do IX, desse 4x, sabe? Isso. Sendo que aí eu fiquei com 3 incógnitas, né? O IX, porque eu tentei fazer por malha. Aí ficou o IX e 2 e 1. Mas aqui tu sabe que tem que aplicar o teorema da superposição. Você está dizendo quando você zerava as contas e você usou malha, é isso? Sim, sim. Certo. E você falou que tentou simplificar, mas qual foi a simplificação que você chegou a fazer? Quando eu fazia em relação à fonte de 16 volts, aí eu tentei deixar em série, ficou em série, né, esse de 8 com o de 6, porque o da corrente fica aberto. Entendi. O outro curto. Isso. Mas aí, o que é que você chegou numa resposta, só que não foi a resposta certa? Foi isso ou você não conseguiu fazer alguma passagem? Não, depois que eu fiz isso, que ficou em série, depois eu fiz em paralelo com o de 3 ohms. Aí depois que eu fiz isso, eu não consegui sair mais do canto. Entendi. Eu não consegui nem fazer os cálculos em si. Certo. Deixa eu montar, então, esse daqui, né? Aqui a gente tem 3 fontes independentes, certo? 16 volts, 8 volts e 1 ampere. E tem essa fonte dependente, que é 4x. A gente não pode zerar essa 4x. Então, se eu quiser resolver esse circuito usando superposição, né, considerando cada parcela separadamente, eu vou dizer que V0 vai ser igual à soma de 3 parcelas. Uma influenciada pela fonte de 16 volts, outra influenciada pela fonte de 8 e outra influenciada pela fonte de 1 ampere. Né? Então, eu tenho que calcular essas 3 parcelas separadamente. Tá? E todas elas, né, quando eu zerar as demais, eu vou manter essa fonte aqui de tensão controlada pela corrente X, tá? Então, primeiro eu vou botar aqui, vou considerar a fonte de 16 volts, certo? Eu vou mantê-la, né? Menos e mais, aqui 16 volts. Eu vou redesenhar aqui. A fonte dependente, ela se mantém. 4x. Aqui tem um resistor. Aqui embaixo tem uma fonte de tensão, ela é zerada, né? Então, curto. Aqui embaixo tem um resistor. Aqui eu tenho outro resistor de 6. Aqui eu tenho uma fonte de corrente. Para zerar ela, eu vou abrir, né? E aqui fica um resistor de 8, né? 8, aqui é 6, aqui é 3. E o que eu quero é a tensão V0, que é aqui em cima, né? 2 ohms, 16, esse aqui é 2 ohms, aqui é 4x, e x é a corrente que circula aqui. Certo? Então, a influência dessa fonte, eu vou ter de achar quem é esse V0, que na verdade aqui não é V0, né? Eu vou chamar de V0 linha. Vou botar mesmo. V0 linha, por quê? Porque V0 vai ser a soma das 3 parcelas, né? V0 linha, mais V0 2 linhas, mais V0 3 linhas, ou VA, VB, VC, né? Como eu quiser chamar, tá? Ou seja, o importante é que aqui é a influência o V0, que é gerada por causa da fonte de 16 volts. Aí aqui, ó, o que a Aline falou, que ela somou esses dois, certo? Esses dois, quando eu somar, aí eu tenho a corrente X continua sendo a corrente que passa pelo equivalente, tá? Eu vou até somar logo aqui, né? Aqui é 6 ohms, eu vou tirar essa, vou botar sem dizer que eu fiz uma alteração. Somei aqui, vai ficar 14 ohms, certo? E continua sendo X, porque quando eu tenho
dois elementos em série, que são percorridos pela mesma corrente, o equivalente dele também é percorrido por essa mesma corrente. Aí, o que a Aline falou, que colocou em paralelo, né? E realmente eles estão, ó. Esse de 14 ohms está em paralelo com o de 3. Só que, se eu fizer esse paralelo, eu vou perder a informação de X. Por isso que ela teve dificuldade. Ela fez o paralelo, que dependendo do meu circuito, eu posso fazer sem problema nenhum. Se eu não tivesse essa fonte aqui, dependendo dessa corrente X, eu podia fazer, porque V0 é a tensão aqui em cima, que também é a tensão aqui em cima, que também vai ser a tensão do equivalente. Só que quando eu faço isso, eu perco a minha informação de X. Aí eu tenho mais de uma opção. Ou eu posso criar um nó, escrever essa corrente aqui, escrever o X, dar um jeito de escrever em função dessa corrente aqui fora, enfim. É uma outra forma de fazer, mas o ideal mesmo é que a gente mantenha, né? Eu mantenho aqui, eu não vou fazer esse equivalente, por mais que esteja claro que ele está em paralelo, porque eu vou perder a minha informação de X. Então, o ideal seria eu responder com as 3 malhas mesmo, né? Como eu tenho 2 fontes de tensão, talvez se eu fizesse por análise nodal, seria bem simples, ó. Se eu pusesse, por exemplo, o terra aqui, né? Se eu puser aqui, eu já tenho a tensão nesse nó e já tenho a tensão nesse nó. Se eu puser aqui, tudo bem, já tenho nessa, né? Aí a tensão nesse nó já vai ser o valor do V0, aí é questão de opção, né? Mas você entendeu, Aline, por que você não deve fazer esse paralelo desse com esse nesse momento? Tem que resolver por outro método, ou usar análise de malha com as 3 malhas, ou nodal, ou enfim. Entendi, professora, agora faz sentido. Né? Certo. Uhum. Todo mundo entendeu? Aqui alguém tem alguma dificuldade nessa parte? Como resolver a partir daqui? Então, eu vou montar as outras fontes, tá? Vou botar uma aqui, depois eu apago. Aí, vamos supor que eu vou considerar agora a fonte de 8 volts, certo? Aí, vou zerar de 16, tá aqui em cima, mantenho a dependente, né? Menos e mais. Aqui é de 2 ohms, 3 ohms, mais e menos V0, aqui vai ser, vou chamar de V0 2 linhas, né? Aqui é a fonte que eu mantive, né? A de 8, menos e mais. Aqui é 4x, é 2 ohms. Aí aqui eu vou zerar de novo essa fonte de 1 ampere, né? Aqui é 6 ohms, aqui é 8 ohms. E aqui é a corrente X. Certo? Então, aqui, ó, para eu resolver, esses dois continuam em série, continua sendo X, sem problema nenhum. Mas aqui, de novo, né? Eu vou ter de usar algum outro método para achar o valor desse V0 de 2 linhas, né? Eu tenho aqui 3 malhas, né? Posso usar ou análise de malha ou análise nodal para resolver. Aqui, de novo, eu resolveria por análise nodal, botaria o terra aqui, ó, né? Tô botando o terra aqui, eu já tenho a tensão nesse nó, que é menos 8, e tenho a tensão nesse nó, que é 4x. E a tensão nesse nó é justamente V0 2 linhas, né? Já eu teria de uma forma bem simples, aí fazendo por análise nodal, certo? Aí eu vou apagar aqui só para mostrar da outra fonte, certo? V0 3 linhas. Pronto, considerando a fonte de 1 ampere, aí eu vou zerar a fonte de 16, aqui é 2 ampere, ou 2 ohms, mantém a fonte dependente, que tem que estar em todos. Aí vou zerar essa fonte de 8, aí vou manter aqui a fonte de 1 ampere, né, que é a que falta. Aqui o resistor de 8 ohms. Aqui o resistor de 6 ohms, aqui é a corrente X. Aqui é 3 ohms, mais e menos, V0, 3 linhas, e aqui 2 ohms. Aqui notem, ó, que nesse caso, como eu vou considerar essa fonte de corrente de 1 ampere, a corrente no resistor de 6 e no resistor de 8 não é a mesma, eles não estão mais em série, né? Tudo realmente depende da configuração, certo? Aqui eu já vou ter um circuito com 4 malhas, né? Aqui eu posso, de novo, ou usar análise nodal ou análise de malhas, né? Acho que talvez aqui eu faria por malhas, né? Eu teria uma super malha aqui, já uma equação a menos, né? Já tem uma fonte aqui de tensão, que eu vou somar aqui, enfim, é uma opção realmente de cada um. Vou fazer por análise nodal ou por análise de malhas.
Aí eu encontrando o valor dessa tensão aqui por causa da fonte de 1 ampere, né? Aliás, das 3, eu venho aqui e somo as 3 parcelas. Se alguma der negativa, né, considerando essa referência de polaridade, eu venho aqui e adiciono o sinal também, né? Porque realmente pode ser que uma fonte esteja gerando aquele parâmetro, uma parcela daquele parâmetro no sentido contrário, né? Então, eu tenho que observar isso aí, certo? Alguém tem alguma dúvida como fazer essa questão? Nada? Agora ficou tranquilo. Né? Acho que vai dar certo fazer. Vai sim, tenho certeza. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para o roteiro. A questão 3 também é... Eita, passou direto. É uma questão também que ela tem todos esses roteiros de análise, né, dos métodos de análise. Eu quero aqui achar essa tensão Vx e quero usar a superposição. Aqui, ó, eu tenho 2 fontes independentes, né, e uma fonte dependente. Então, eu vou zerar, vou ter 2 parcelas, né? Quando eu for calcular a fonte de 25, eu vou zerar, ou seja, eu vou abrir aqui essa fonte de 5 amperes. Quando eu for calcular a influência dessa fonte de 5 amperes, eu vou zerar, né, vou curto-circuitar aqui essa de 25 e vou achar essas 2 parcelas, né, sempre mantendo essa fonte dependente aqui, né, na posição dela, tá? Ela vai influenciar aí. Normalmente, quando é um circuito que tem fonte dependente, não é muito legal usar superposição, né? A não ser que, assim, a gente queira saber a influência daquela fonte, naquela parâmetro, aí não tem outro jeito, tem que ser superposição. Mas, normalmente, assim, a gente simplifica, zera algumas fontes, e, mesmo assim, ainda tem uns circuitos que são complicados para resolver. Normalmente acontece isso, tá? A não ser, assim, que a gente tenha... muitas fontes ligadas a muitos elementos, que a gente, quando zera essas fontes, aí abra muitos circuitos, curto-circuito e muitos elementos, né? Que é o que normalmente acontece quando a gente não tem as fontes dependentes, né? Muitas vezes a gente consegue, se é um circuito com muitas fontes independentes, só olhando, às vezes a gente zera de cabeça e vai calculando as parcelas, consegue resolver de cabeça, assim. Se for um circuito, como eu disse, né? Que a gente deixe abra muitas malhas, né? Que curto-circuita alguns elementos, né? A gente consegue até resolver de cabeça às vezes, certo? Mas aí, se tiver fonte dependente, aí já não dá. Ele realmente a fonte dependente deixa o circuito um pouquinho mais complexo para ser resolvido, certo? Bom, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse método, sobre algum exercício em específico? Não? Eu vou colocar aqui no chat esse método, realmente, o método em si é bem tranquilo, né? Eu acho que o problema, às vezes, é quando você vai aplicar os outros métodos, né? Mas deixa eu só copiar aqui o link do formulário para botar aqui no chat. Professora? Pode falar, Douglas. Eu já tenho o material pronto para gravar o vídeo. Eu só queria saber quanto tempo de vídeo a gente pode? No roteiro tá lá dizendo que o limite é de 10 minutos. Mas se eu conseguir explicar em 3 minutos e tiver Perfeito, melhor ainda. Ok. No máximo, porque tem gente que gosta de falar muito, aí os vídeos ficam muito longos e a gente, assim, são 99, né? Se todo mundo mandar, vai dar um trabalho danado para a gente corrigir. Então, é interessante que todo mundo, né, tem que ser bem objetivo, né? Não precisa ser longo, não, né? Nem muito prolixo, não, tá? Eu montei o circuito, escolhi resistores diferentes, coloquei, a senhora vai ver no vídeo, né? Coloquei as tensões e tudo mais. E a fonte de corrente, mas foi pelo método mais de tentativa e erro, certo? Tudo bem, através daquela fórmula PRI e por tentativa e erro. Aí eu já montei as equações, o circuito no simulador já está ok, já está tudo pronto, só falta gravar. Entendi. Não tem problema ser por tentativa e erro, assim, porque são muitas possíveis variáveis. Tem a configuração, tem os valores dos resistores, tem a configuração dos resistores, tem as fontes, a configuração das fontes, a quantidade de fontes de tensão.
assim, são muitas variáveis. E eu considero impossível, né, 2 alunos terem exatamente o mesmo circuito. Né? O que até aconteceu isso no semestre passado e sinceramente, eu zerei as atividades que estavam iguais, porque é impossível. E até descobri que realmente, assim, uma pessoa tinha copiado de outra e tal, enfim. Mas, por isso que não tem problema ser por tentativa e erro, porque eu sei que, assim, cada circuito vai ser único, né? Mesmo sendo tentativa e erro, né? Porque é impossível ter 2 iguais, é impossível mesmo. Se cada um fizer o seu, né? Claro. Certo. Tá joia? Ok, professora, obrigado. Nada. Professora, Pode falar, Rodrigo. no meu, eu tô com uma dúvida, não em relação ao circuito em si, porque, tipo, eu defini o valor dos 4 resistores, fiz pelo método nodal, aí achei a tensão em cada resistor. Só que aí a condição da potência igual do R1, R2, R3 e R4 ia ser na corrente. Só que quando eu vou ver se tem a equação, se está certo no simulador, eu não consigo controlar a corrente no simulador. Porque assim, tá atualizado, a potência relaciona tensão e corrente. Você não pode, assim, simplesmente dizer, a tensão, eu preciso dessa, né? E se você não amarrar alguma forma, né, a relação tensão-corrente, que é o que eu quero, a potência, você não consegue controlar. Então, assim, tem que ser os dois já casados, né? Eu não sei como é que você quis dizer, que amarrou e depois variou no simulador, não consegui mexer, porque quando você vai fazer botar a sua exigência, que é R1, a potência em R1 igual a potência R2 e a potência de R3 igual a de R4, não quer dizer que elas sejam iguais. Não sei se ficou claro, viu, Rodrigo? Assim, você bota isso dentro da sua condição lá, quando você vai calcular as coisas. Já a potência, não pode ser só tensão, entendeu? Sim, entendi. Não sei se ficou claro, se você percebe como deve fazer. Alguma dúvida, algum comentário mais, pessoal? Professor? Pode falar. É rapidinho. Vão ser só 2 laboratórios de personalidade, né? Isso. O que a gente já enviou e esse agora. Isso. Ou esse e mais algum. O laboratório 1, laboratório 2 na primeira, aí na segunda unidade a gente só tem um laboratório, e na terceira unidade a gente tem mais 2. Certo, aí vale 3 pontos, então cada um seria 1,5. Na verdade, nem todos os laboratórios vão valer 3, só esses que dão mais trabalho. Tipo esse, o laboratório 3 e o laboratório 4. O laboratório 5 é mais tranquilo, ele não então esse sozinho vale 3 pontos. Isso. O primeiro foi só para a presença. Isso, exatamente. Porque o primeiro, a intenção era que vocês aprendessem a mexer no simulador para ajudar nesse laboratório, nas aulas, nos exercícios, né, quando vocês estiverem resolvendo. Certo? Tá. Algo mais, pessoal? Professora, se eu mandar uma dúvida pelo fórum do roteiro 5, a senhora responde por lá? Não, eu sempre respondo, mas, assim, normalmente eu olho pela manhã. Tá bom. Não, porque eu me enrolei aqui, mas eu não sei explicar direito o que eu fiz, eu prefiro mandar por lá. Pronto, mande, que eu dou uma olhada assim. Eu olho mais rápido lá do que se for por e-mail. Por e-mail eu respondo, mas às vezes eu levo uma semana e meia. Tá aí bom. agora é mais rápido, porque é coisa da disciplina, eu tento ser mais rápida. Certo? Algo mais? Tô parando aqui a gravação. Todo mundo já preencheu lá